Então vamos iniciar a nossa aula para não perder tempo. E quem chegar vai entrando depois. Né? Vou projetar aqui a minha. Henrique vai sair rapidinho, aqui uns 10 minutos. Beleza, tranquilo. Tranquilo. Vou projetar aqui a minha outra tela. Vanderlei, Opa! tipo, eu tava olhando aqui na Aluna Online agora, de acordo com a Aluna Online, tem falando que é dia 1 e dia 2, feriado, não, dia 1º e dia 2, que no caso é Isso. quinta e sexta. Próximo mês, né? Isso. Pronto, beleza. Eu também estava sabendo disso aí, mas hoje mesmo não é feriado, não. Eu fiz aqui um PowerPoint da correção do exercício que a gente teria na aula passada anterior, que foi feriado, né? Sexta passada. Na outra, eu acho que é porque o pessoal, sexta passada foi feriado, e pensou que hoje era também. Pronto, que eu deixei umas questões para você lá no aluno online. Dá vontade da gente passar muitas questões, mas aí o tempo é pouco, né? Essas foram as questões que eu passei. Eu pedi para vocês fazerem todas ou só algumas? Eu nem lembro mais. Foi só alguns. Qual foi? Você lembra? A gente que escolhia. Ah, escolhi a 4, né? Ou é 5? Acho que era 4. Pronto, beleza. Aí eu vou acabar aqui corrigindo todas. Porque essa escolha acaba que sendo aleatória. Então essa aqui é a atividade. Eu peguei algumas questões do livro de vocês. Muito complicada a distância. Presencialmente eu sempre fazia uma atividade com 12 questões. 4 de cada. 4 de dilatação linear, 4 superficiais e 4 volumétricas. Mas que eu peguei só algumas. De maneira a contemplar os 3 tipos de dilatação. Então vamos aqui corrigir a primeira. A primeira é o seguinte. Ele diz assim, calcula o coeficiente de dilatação linear. Então a questão já começou com comando. Ó. Já começou dizendo o que é para fazer. Calcula o coeficiente de dilatação linear. Isso aqui é o comando da questão. Isso aqui é o que eu vou procurar. A gente sabe que esse coeficiente é aquele alfazinho, né? De um cabo de cobre que ao ser aquecido de 0 a 80, já que já me deu outra informação, estava em 0 graus, foi até 80. Aqui você já sabe que aumentou 80 graus, né? Que esse aumento você sempre subtrai a temperatura final da inicial, né? Aí dá o intervalo 80 menos 0 é 80, né? Sofreu uma variação no comprimento, ele deu aqui a variação no comprimento de 0,1632 metros, sendo que seu comprimento inicial era de 120 metros. Tem um monte de informações aqui. Eu quero o coeficiente. Como é que eu sei disso? O comando da questão me disse isso. Calculo o coeficiente, que é alfa, né? Um cabo que vai de 0 graus até 80, ele subiu a temperatura, então ele aumentou. Ele já diz enquanto ele aumentou aqui, ó, 0,1632, e diz que o comprimento inicial dele era de 120 metros. Se é linear, essa aqui é a equação, né? Variação do comprimento, o comprimento inicial, vezes o coeficiente, vezes a temperatura. O coeficiente é o que eu vou procurar. Esse alfazinho aqui é o que eu preciso encontrar na questão, né? E eu vou substituir aqui os dados na equação. E depois vira matemática, né? Variação do comprimento eu tenho aqui, ó, 0,1632. A questão me deu, que foi o que aumentou, né? Comprimento inicial eu tenho, que é 120. Variação de temperatura aqui é a final menos a inicial, ou seja, 80 menos 0. Substituindo fica dessa maneira. Variação no comprimento inicial, eu quero alfa, 80 menos 0. Subtraindo aqui eu vou ter 80, então eu vou ter a nova configuração dessa maneira, né?
E vou multiplicar agora esse 120 vezes 80, né? E conserva o alfa, né? 120 vezes 80 dá 9.600. Fico com essa equação. Então vocês sabem que na matemática quem multiplica passa a dividir, né? Automaticamente esse 9.600 vai vir para baixo do 0,1632. Então eu vou ficar dessa maneira aqui, ó. Esse alfa é igual a isso aqui, né? E quem está multiplicando o alfa, que é 9.600, vai passar para baixo aqui na equação. Essa divisão vai dar isso aqui, ó. 0,1632 por 9.600 dá 0,00017 por grau Celsius. Você coloca ou por grau Celsius, ou então assim, é vezes grau Celsius elevado a menos 1. É a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Então, colocar dividido por grau Celsius ou colocar vezes grau Celsius a menos 1 é a mesma coisa. Porque se você jogar esse grau Celsius para cima, ele vai multiplicar vezes menos 1. Né? É normal você ver essa notação dessa maneira, vezes grau Celsius a menos 1. Mas você pode escrever também dessa maneira aqui. Eu vou escrever embaixo vezes grau Celsius a menos 1. E você pode deixar dessa maneira, ou então você pode colocar isso aqui em potência de base 10. Como que eu coloco isso em potência de base 10? Esse número aqui. Como que eu escrevo ele em potência de base 10? Você vai pegar aqui quem não é zero. Quem não é zero? O 1 e o 7, o 17, né? Você vai colocar a vírgula aqui, ó, no 1,7, né? Porque é importante que esse número fique menor que 10. Se eu deixar 17 é maior que 10, eu vou deixar 1,7 vezes 10. E aí no expoente do 10, eu vou indicar a posição da vírgula, né? Nesse número aqui. Onde é que a vírgula está? Eu coloquei ela aqui, né? Ó, eu coloquei ela aqui no 1,7. Só que ela não está aqui, ela está do lado esquerdo, tá vendo? Está do lado esquerdo. Se ela está do lado esquerdo, o expoente é negativo. Quantas casas está do lado esquerdo? Aí você conta. Eu coloquei ela aqui, só que ela está 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas do lado esquerdo, então menos 5. Então esse número fica assim, ó. 1,7 vezes 10 é menos 5, aí vezes o grau Celsius é menos 1, ou dividido por grau Celsius, que é a mesma coisa. Então, essa é a resposta dessa questão número 1. Tranquilo? Deu para entender? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tranquilo, Então, né? Ana Ruth, Matheus, tranquilo. Outra pessoa, só para fechar os três, diz que a conta é 3, né? Tranquilo. Pronto, acho que foi o Henrique que falou, não estou conseguindo visualizar vocês. Levi. Levi, pronto. Obrigado, Levi. Eu comprei um outro monitor e quando chegar aí esse problema já fica sanado, porque em um eu fico vendo o PowerPoint, no outro eu fico vendo o Meet. Por enquanto eu tenho só o monitor do notebook, eu fico vendo o PowerPoint na tela inteira, então eu fico cego em relação ao chat, por exemplo. Por isso que é bom vocês ligarem o microfone, né? Então vamos para a questão número 2. Essa aqui é a dilatação linear. A número 2, vamos ver aqui o que é que a questão diz. Um prédio de 100 metros de comprimento. Opa, isso aqui é um dado, 100 metros de comprimento. Eu já sei que é o comprimento inicial desse prédio, né? Então, o coeficiente de dilatação linear do material que o constitui igual a 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Aqui, coeficiente. Tenho dois dados aqui já. Sabendo que o prédio expandiu em 3 centímetros. Opa, que foi o que ele aumentou, né? Expandiu, aumentou em 3 centímetros. De quanto foi o aumento da temperatura? Isso aqui é o comando da questão. Isso é o que eu preciso descobrir. Quanto foi que a temperatura aumentou? O prédio tinha 100 metros, né? Ele dá o coeficiente do material e ele foi aquecido lá e cresceu 3 centímetros.
Que temperatura eu aqueci para que tenha crescido esses 3 centímetros? Então, você vai ver também que a dilatação linear, se é linear, a equação é a mesma, né? Variação do comprimento inicial, vezes o coeficiente, que depende de cada material, já vimos isso em aulas anteriores, vezes a temperatura, variação de temperatura. Que é isso aqui que eu quero descobrir, né? Enquanto ele aumentou. Então, essa variável aqui é o que eu quero descobrir. Quanto foi o aumento da sua temperatura, né? Aí tem um detalhe importante aqui, que a gente tem que ficar esperto com isso. O comprimento inicial está em metro. Está vendo aí? 100 metros. O quanto ele aumentou está em centímetros. A gente tem que deixar isso na mesma unidade, né? Eu costumo trabalhar sempre com metro, porque o sistema internacional é metro, né? Então, o que a gente vai fazer? Converter esses 3 centímetros para metro. Como que eu transformo centímetro em metro? Alguém help me. Como que eu transformo centímetro em metro? Galera, Multiplica por 3,6, ó. Me esqueci. não, aí é para velocidade média. Como que a gente transforma centímetro em metro? Professor, eu me esqueci. Depois você pode fazer uma regra de Eu 3. faço pela tabelinha, Vanderlei. Isso, tem uma Eu monto tabelinha a que tabelazinha todinha. Isso, você mexe com a vírgula, né? É, Pronto, é uma boa dica, você já vai direto. Caso não lembre da tabela, basta você fazer uma simples regra de 3. É assim, ó, 1 metro, 1 metro. Quantos centímetros tem 1 metro? 100. 100. Por isso, não centímetros, 100 centímetros, né? Então, 1 metro tem 100 centímetros. Na questão, ele dá 3 centímetros. Centímetro abaixo de centímetro. 3 centímetros. Isso dá quanto em metro? Não sei. Se eu não sei, eu uso o x, né? Agora você multiplica aqui meio pelos extremos. 100 vezes x. 100x, né? Igual 3 vezes 1, 3. X é igual, quem multiplica passa a dividir, né? 3 dividido por 100. Quanto dá 3 dividido por 100? Quando você divide o número por 100, você é só deslocar a vírgula para a esquerda 2 casas. Quando multiplica por 100, desloca para a direita 2 casas, né? Então, eu vou ficar com 0,03 metros. Isso aqui é o que dá quando você converte 3 centímetros para metro. Em outras palavras, transformar centímetro em metro é só dividir por 100, qualquer valor que você tiver. Quando você transforma metro para centímetro, é o contrário, multiplica por 100. Por que por 100? Pelo que a Ana Ruth falou, 1 metro tem 100 centímetros, certo? Vou apagar isso aqui para liberar espaço para a gente fazer aqui o cálculo. Então, transformando 3 centímetros em metro, dá 0,03, que vai vir aqui na variação do comprimento do prédio, né? O comprimento inicial eu tenho que é 100 metros, agora eu vou ter metro com metro, fica tudo bonitinho. E o coeficiente a questão me deu aqui. Então, substituindo, fica dessa maneira aqui, ó. Variação do comprimento, a gente converteu para metros, né? Comprimento inicial está aqui o 100, a questão mostrou claramente. O coeficiente também a questão deu. Falta só essa variação de temperatura, né? Agora, o que eu costumo fazer aqui? Cada um tem sua maneira de fazer. Eu sempre faço assim, eu multiplico a galera toda aqui. No caso, 100 vezes 2. Isso aqui vai dar 200, né? Então, eu coloco uma nova linha dessa maneira aqui. 200 vezes 10 é 5, vezes ΔT, que é o que eu quero, igual a 0,03. Quem multiplica passa a dividir, né? Automaticamente esse número aqui vai passar para baixo na divisão. Então, eu vou ter dessa maneira aqui, ó. Multiplicou, veio para baixo. E aí, tem um detalhe. Eu tenho aqui em cima um número decimal. Aqui embaixo eu tenho uma potência de base 10.
Dá para você trabalhar assim, mas o que que eu acho mais legal? Trabalhar sempre com o mesmo fator. Ou com decimal em cima e decimal embaixo, ou com base 10 em cima e base 10 embaixo. É muito mais fácil trabalhar com base 10. Então, o que que eu vou fazer? Converter esse número aqui em potência de base 10. Vixe, professor, isso é difícil. É nada. Faz o seguinte, olha esse número aqui, ó. Quem que não é zero? O 3. 3 vezes 10. No expoente do 10, eu vou indicar onde a vírgula está, certo? Eu coloquei ela aqui, ó. Coloquei ela aqui no 3. Porque o 3 é a mesma cor de 3,0, certo? Então a vírgula está aqui. Só que no expoente eu vou dizer a posição dela nesse número aqui. Eu coloquei no 3, só que ela não está no 3, ela está duas casas para o lado esquerdo. Se a esquerda é negativo, quantas casas? Duas, né? Então 0,03 é a mesma cor de 3,0 vezes 10 elevado a menos 2, que fica assim, né? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Pronto, dessa maneira aí, né? Agora fica fácil de trabalhar. Você divide o 3 por 200, vai dar um valor qualquer, e aí você vai trabalhar aqui com os expoentes, ó. Divisão de potência de base 10. Na divisão, o que que você faz com os expoentes? Alguém lembra? Divisão de potência de base 10. O que que a gente faz com os expoentes? Subtrai. Isso, subtrai. O de cima menos o de baixo. Quem é o de cima? Menos 2. Menos. Quem é o de baixo? Menos 5. Tá um parênteses aqui para não misturar. Muita gente confunde isso aqui. Muita gente faz assim, ó. Ah, subtrair é só fazer menos 2 com menos 5 dá menos 7. Só que um detalhe. Esse menos é sinal do 5, não é da subtração. É menos 2 menos o menos 5. Esse sinalzinho aqui é do menos 5, não é da subtração. Não, cuidado com isso. Aí você tem menos 2, menos com menos, mais 5. Quanto é que dá isso? Menos 2 com mais 5? Quanto é que dá isso? 3. Isso, mais 3, né? 3 positivos. Então, eu fico dessa maneira aqui. 0,015 vezes 10 a terceira. A gente tem que ter muito cuidado com essa questão da subtração aqui para não se confundir, né? E um conselho que eu já dou para vocês a gente tem que saber, vocês não podem estar no segundo ano, principalmente no terceiro, sem não saber trabalhar com potência de base 10, né? O que que eu faço numa multiplicação com os expoentes? Eu somo os expoentes. O que que eu faço numa divisão? Eu subtraio. Soma e subtração, eu conservo quando ele tem o mesmo valor. Potência de uma potência, multiplica. Radiciação, divide o expoente. Tem que saber tudo isso aí, as operações de potência de base 10, né? Eu até falei com o pessoal da matemática para tirar um momento para dar uma aula para vocês disso aí. Porque física eu só tenho 2 aulas, matemática eu tenho mais aula, eu poderia fazer isso bem mais fácil que eu e também a área deles, né? Então eu vou mais uma vez conversar com eles para a gente organizar isso aí direitinho. Para vocês fiquem fera nisso aqui a ponto de ver e já saber o que fazer sem nem pensar muito, né? E você chega a esse valor de temperatura. Só que esse número aqui tá ruim da gente classificar ele. Você olha e não sabe muito que temperatura é essa. O que é que eu aconselho? Você, como esse expoente é pequeno, é só um 3, você destruir ele. Como que eu destruo essa base 10? Deslocando a vírgula. Deslocando a vírgula. O que é que o expoente me mostra? É positivo, então vou levar ela para a direita. Se fosse negativo, eu levaria para a esquerda. Como é positivo, mais 3 é positivo, vou levar para a direita. Quantas casas? 3 casas. A informação do expoente me diz isso, se é a direita ou a esquerda e o total de casas, 3 casas. Se você pegar ela está aqui, ó.
e levar 3 casas para a direita, como é que fica? 1, 2, 3. Ela fica aqui. E fica que valor? 15, né? Olha como ficou bonito. 15 graus Celsius. Desloco ela para a direita 3 casas e aí, fazendo isso, eu vou destruir essa base 10 aqui. Fica muito melhor a gente interpretar. Tranquilo? Tranquilo. Pronto. Vamos para a próxima questão, que é a questão 14ª do livro, eu não lembro a página, né? Que diz assim: uma placa metálica tem forma quadrada de lado 1 metro. Deixe eu notar isso aqui. Possui um furo central circular de 10 centímetros de raio. Tem um buraco lá de 10 centímetros de raio. Encontre a variação da área do furo. Aqui é o comando da questão. Aqui é a minha interrogação. É isso aqui que eu vou encontrar, a variação da área do furo, né? Quando a temperatura passar de 28 para 280, a temperatura aumentou, né? De 28 para 280. Se a temperatura aumentou, o que acontece com a área do furo? Também aumenta, né? A gente viu isso na parte, né, da explicação do conteúdo de dilatação. E ele dá o coeficiente linear do material. Aí já tem aqui uma observação. Ele deu o coeficiente linear. Só que como eu quero calcular a variação da área, você sabe que eu não vou usar o linear, eu vou usar o superficial. Linear é alfa, né? Só que eu não quero alfa, eu quero beta, né? Eu quero beta. Aí você sabe que beta é igual a 2 vezes alfa, né? Você não vai trabalhar aqui, você não vai... Como ficou esquisito. Você não vai trabalhar simplesmente com esse valor. Você vai multiplicar ele por 2, porque eu quero beta. Você vai ver isso quando a gente colocar a equação, né? Essa aqui é a equação, variação da área igual à área inicial, vezes o coeficiente de variação de temperatura, né? Então, variação da área é o que eu quero encontrar. Isso aqui é a minha interrogação. Isso é o que eu quero encontrar. Mas, professor, como é que eu sei disso? O comando da questão me disse isso, ó. Encontre a variação da área. Área inicial, eu não tenho. Ele diz que eu tenho uma placa quadrada de 1 metro de lado e o furo tem 10 centímetros de raio. Mas ele não diz a área do furo, né? Só diz que é um furo circular com 10 centímetros de raio. O beta, a questão deu alfa. Deu alfa. Eu sei que beta 2 vezes alfa, é só multiplicar isso aqui por 2. Variação de temperatura é a final menos a inicial. Ó, final 280, inicial é 28. Eu já tenho também esses dados. O que eu não tenho aqui, a variação de temperatura eu não tenho a área inicial, então eu vou calcular ela. E não tenho o beta, mas eu vou só multiplicar por 2 e eu também calculo ele. Então vamos calcular primeiro a área inicial, para depois encaixar aqui na equação. Como ele disse que um furo é circular, então eu vou calcular a área de um círculo. Qual é a equação para se calcular a área de um círculo? Pi vezes o raio quadrado. Isso, π vezes o raio ao quadrado, né? E para calcular o comprimento? 2 vezes pi vezes o raio. Muito bem, show de bola. 2 pirralhos, dois meninos danados, né? 2 pirralhos. Então, para calcular a área inicial, eu acho que alguém pediu para entrar, vou só olhar aqui rapidinho. Vanderlei, Opa, poderia voltar a explicar essa 14? Porque você começou a explicar, eu não entendi. alguém pedindo para entrar aqui, mas eu vi e não encontrei ninguém. Você poderia repetir que eu não entendi o que você falou, não? Se poderia explicar a 14 de novo, porque eu comecei não entendendo.
Pronto, ainda bem que você disse agora, né? Porque às vezes tem gente que você termina a explicação, ei, começa a usar que eu não entendi nada. Pronto, valeu, cara. Vamos lá. Uma placa metálica de forma quadrada tem 1 metro de quadrada de 1 metro, né? Ela é quadrada e tem 1 metro de lado, né? Possui um furo central. Essa placa seria uma placa dessa maneira aqui, ela é quadrada. Aí cada lado tem 1 metro aqui, ó. Se é um quadrado aqui, é 1 metro aqui também, é 1 metro, né? E ela tem um furo aqui no meio, ó. Isso aqui não está em escala, óbvio, né? E esse furo tem um raio de 10 centímetros. Um raio é a metade aqui, né? Daqui para cá. Ele tem aqui 10 centímetros, né? Bem pequeno, mas dá para ver. Beleza. Então vamos lá. Ele diz assim: encontre a variação da área do furo, ou seja, quando a temperatura aumentar, esse buraco aqui, ó, ele vai aumentar também, vai ficar maior esse buraco. Ele quer saber em quanto ele vai aumentar. Vai ficar maior? Vai ficar maior em quanto? Qual será a variação dessa área? Né? E aí estava em 28 graus, foi até 280. Se a temperatura aumentou, essa área do buraco aqui também aumentou. Ele quer saber em quanto ela aumentou. Né? E ele dá o coeficiente de dilatação linear do metal que é feito essa placa. Como se trata de área, você sabe que o coeficiente é o superficial, é o beta. Ele deu o alfa. A gente sabe que beta é 2 vezes alfa, né? A gente já está sabendo que vai ter que multiplicar esse valor aqui por 2. Às vezes as questões já dão o coeficiente superficial, já dá o valor de beta. Nesse caso não, deu o linear, mas você só multiplica por 2. Quando você aplica aqui a equação da dilatação da área, eu quero o que variou na área. Eu tenho a área inicial? Não, não tenho. Eu só tenho uma placa e um furo circular de raio 10 centímetros. Só que eu sei a área do círculo. Eu sei o valor de π, né? Ele me deu o raio, eu consigo descobrir a área e aplicar aqui. O beta eu vou multiplicar o linear 2 vezes. 2 vezes o linear eu tenho o beta. Variação de temperatura final menos a inicial, que eu tenho esses valores. Então eu vou primeiro calcular a área inicial desse buraco. Ana Ruth me diz que a área inicial é π raio ao quadrado. Eu sei que π é 3,14. Aí, um detalhe, né? Você poderia trabalhar isso aqui em centímetro e ter uma variação em centímetro. Só que, como eu disse anteriormente, eu gosto de trabalhar sempre em metro porque é um dado padrão. Então, vamos converter 10 centímetros para metro? Como é que converte centímetro para metro? Acabamos de fazer na questão anterior. Divide por 100, né? Divide por 100. Então, quando você divide 10 por 100, você vai obter 0,1, né? 10 por 100, 0,1. É só levar a vírgula para a esquerda 2 casas. E eu vou ter o arranjo dessa maneira aqui, ó. O π, que é 3,14, 0,1 ao quadrado. Quando você faz 0,1 ao quadrado e multiplica por 3,14, você vai obter 0,0314 metros quadrados, ó. Como eu converti o raio para metro, aqui vai ser em metro quadrado. Professor, eu poderia fazer em centímetro? Poderia. De modo que o seu resultado final ia dar também em centímetro, né? Você fizer aqui em centímetro, 1 ao quadrado, vai dar 1 vezes 3,14, né? Aí você vai obter aqui 3,14 centímetros quadrados, né? A questão deu coeficiente linear, só que eu preciso de beta. Aí eu sei que beta é 2 vezes alfa, né? Logo, o beta é 2 vezes o alfa, que é 1 vezes 10 a 5. Nesse caso aqui, você só multiplica 2 vezes 1 e conserva o 10 a menos 5. Então, você vai obter 2 vezes 10 a menos 5. Já tem o coeficiente. Olha, eu tenho a área inicial, tenho o beta, e a variação de temperatura é a final menos a inicial, né? Então, vou colocar a equação novamente. E aí, esse fator é o que eu quero. Eu tenho a área inicial, que eu calculei aqui, ó. Eu tenho o beta, que eu multipliquei e calculei aqui.
e a variação de temperatura vai ser a final menos a inicial que a questão me deu. Então, eu fico com esse cálculo aqui, ó. Certo? Aí eu vou subtrair o parênteses aqui, fico dessa maneira. Agora essa turma aqui, o que é que eu vou fazer? Você vai multiplicar esse número vezes 2, o valor que der faz vezes 252 e conserva o 10 a menos 5. Né? Multiplica todo mundo e conserva o 10 a menos 5. Então você vai ficar com um valor dessa maneira aqui, ó. Quando você multiplica 0,0314 vezes 2 vezes 252, você obtém 15,8256 vezes 10 a menos 5. Né? Na matemática, tem-se uma recomendação em que esse valor aqui, ó, esse valor aqui antes da multiplicação, ele tem que ser maior ou igual que 1 e menor que 10, certo? 15 é maior que 10. Aí o que você pode fazer? Puxar a vírgula para a esquerda para ela ficar aqui em 1,5. O que acontece com o expoente? Certo? O expoente aqui está me dizendo, deixa eu só apagar aqui para ficar melhor de visualizar. O expoente aqui está me dizendo a posição da vírgula. O que é que o expoente me diz? A vírgula não está aqui, ó. A partir desse ponto, ela está 5 casas à esquerda. A partir desse ponto, ela está 5 casas à esquerda. Você quisesse destruir essa base 10, você pegava ela aqui e fazia 1, 2, 3, 4, 5, aí fechava aqui com zero, né? Completava com zeros. Né? Então, pegaria daqui 1, 2, 3, 4, 5 à esquerda, pronto. Destruir isso aqui. Mas você pode deslocar só uma para cá e deixar 1,5. Aí 1,5 é menor que 10, né? Aí você faz o que com esse expoente? Diminui uma casa. Porque a partir daqui ela está 5 casas para a esquerda. Se eu trouxer para cá, ela só fica 4 casas para a esquerda. Então fica dessa maneira aqui, ó. Área metros quadrados. Você pode deixar assim. Se você não tem convertido aqui para metros quadrados, tem deixado em centímetro, aqui ia dar um outro valor em centímetro. Centímetros quadrados, tá certo? Então, como eu transformei aqui para metro, então o valor é esse em metros quadrados. Ok? Compreenderam? Mas por que Ok. o expoente diminuiu? Quem foi que perguntou? Foi a Ana Ruth. Pronto, a Ana Ruth disse, por que o expoente diminuiu? Vamos lá. Vamos analisar esse número, Ana, para depois você entender o porquê diminuiu. Eu tenho 15,8256 vezes 10 a menos 5. Ok? A vírgula, quando você viu uma base 10, o expoente me diz a posição da vírgula. O que é que o expoente está me dizendo? Vanderlei, a vírgula não está aqui. Eu coloquei aqui, só que ela não está aqui. Ela está 5 casas do lado esquerdo. Olha, negativo é do lado esquerdo, certo? Positivo ela está do lado direito. O valor o número aqui me diz a quantas casas ela está. Quando eu tenho um expoente 10 a menos 5, eu estou dizendo que a partir desse ponto, ela está 5 casas à esquerda. Se você quisesse destruir essa base 10, você começaria daqui e faria menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Né? Esse número aqui ficaria dessa maneira aqui, Ana. Ó, você pega o 15 aqui, ó. Você pega o 15 aqui e faz assim. 1, 2, 3, 4, 5. Acabou. Está aqui a vírgula. Eu boto 0 aqui, boto 0 aqui, boto 0 aqui, boto 0 aqui. Então, esse número aqui, esse número aqui, ó, ele é igual a 0,00015. Porque a posição da vírgula, quem me diz é o expoente aqui. Eu coloquei a vírgula aqui, só que ela não está aqui. Ela está 5 casas do lado esquerdo. Esse 1, 2, 3, 4, 5. Aí o que acontece? Eu vou deixar aqui notação científica
Só que eu não quero acabar com a potência. Eu quero só deixar esse número menor que 10. Está 15,8. Isso é maior que 10. Né? Quando eu trago para cá, vai ficar 1,5. 1,5 é menor que 10, né? Aí cai uma casa no expoente. Por que cai uma casa? A partir daqui ela está 5 casas à esquerda. Quando você traz para cá, só ficam 4 casas à esquerda. Se trouxesse mais uma casa, ficaria menos 3. Mais uma casa, menos 2, até zerar. Compreendeu? Ah, sim, entendi agora. Pois é. Ana Ruth, se você quisesse, por exemplo, né, isso não é legal matematicamente, mas se você quisesse deixar ela aqui, ó, ela aqui no 8, ela aqui no 8, para ficar aqui 158,256. Só um exemplo, né? Aí o que acontecia com o expoente? Aumentava uma casa. Por que aumentava? Porque a partir daqui ela está 5 casas para a esquerda. Se eu levo para cá, para ficar assim, ela ficaria 6 casas à esquerda, ficaria menos 6. Entendeu? Então, a ideia é você saber aonde ela está. Como que eu sei onde é que a vírgula está? Pelo expoente. Se ele for negativo, ela está do lado esquerdo. Se for positivo, está do lado direito. O valor do expoente me diz quantas casas está do lado esquerdo ou do lado direito. E quando você desloca, no expoente eu vou ter que dizer a nova posição da vírgula. Por isso, quando eu trouxe para cá, eu disse, agora ela está só 4 casas à esquerda, porque estava aqui, eu trouxe para cá estava 5 casas, agora só está 4 casas. Tranquilo? Tranquilo. Pronto, vamos para a próxima questão. Minha garganta está secando. Um disco metálico de raio 20 centímetros, opa, informação importante aqui. O raio do disco, raio 20 centímetros, é aquecido da temperatura de 20 graus até 120. Né? Sendo o coeficiente de datação linear do metal, ele me deu alfa aqui, né? Calcula a dilatação da área do disco. Né? Calcula a variação da área. Variação da área que o disco sofreu. Isso aqui é a minha interrogação. É isso aqui que eu vou descobrir. A variação da área desse disco. Peguei a equação aqui da área, né? Que é essa daqui, variação da área. Aqui é o que eu quero encontrar. Área inicial. Novamente a questão não deu. É igual aquela outra, né? Mas diz que é um disco metálico. Disco redondo, né? E raio é 20 centímetros. Então você consegue descobrir a área pela mesma equação. Equação da área de um círculo, né? Ele não deu beta, mas deu alfa. Eu sei que beta é 2 vezes alfa. E me deu a variação de temperatura. Então, vou fazer igual outro. Descobrir aqui a área. Eu sei que o disco é redondo. Vou fazer igual que eu fiz com outra questão. Vou converter isso aqui para metro, para trabalhar tudo com metro. Eu acho mais prático, né? Como é que transforma centímetro para metro? Divide por 100, né? Então, você vai dividir o 20 por 100, que vai dar 0,2. Então, eu vou ficar com a equação dessa maneira aqui. O π é 3,14, o raio vai ser 0,2, que é os 20 centímetros convertido para metro. Quando você fizer isso ao quadrado e multiplicar por 3,14, você vai obter essa área aqui. Então, eu já tenho a área inicial aqui do meu disco. Né? Eu preciso agora do beta aqui na equação. Eu tenho alfa. Eu sei que beta é 2 vezes alfa. Logo, beta é 2 vezes o valor de alfa, que a questão me deu, que é 1,5 vezes 10 elevado a menos 5. Então, vou obter 3 vezes 10 a menos 5, então eu já tenho aqui o valor de beta. Agora é só substituir na equação, né? Então, variação da área, eu tenho a área inicial, encontrei aqui,
Eu tenho o beta, encontrei aqui, multiplicando. E a variação de temperatura é a final menos a inicial. Ou seja, 120 menos 20. Então, eu fico com esse arranjo aqui, ó. Vou subtrair aqui o parênteses, 100. Quando você começa a fazer essas questões, depois de um tempo que você vê aqui 20 e 120, você já coloca isso aqui de cabeça, né? Porque você já sabe que a variação é a final menos a inicial, você já sabe que aqui vai dar 100, né? No começo você coloca o parênteses, Vanderlei, opa, Vanderlei, o que eu não tô assim entendendo muito bem é essa questão do B, sabe? Nessa parte, questão do 10 elevado a menos 5 se torna C menos 1. Aparece o C menos 1, não tô entendendo muito bem essa parte. quem foi que falou? Quem foi a pessoa que falou? Levi, Pronto, show de bola, Levi. Levi disse assim, professor, por que que eu preciso fazer essa multiplicação aqui que eu não estou entendendo? Eu tenho aqui uma variação de uma área, né? De uma área. Dilatação de área, você trabalha com essa equação aqui, certo? E aí, dilatação de área, o que dilata são duas dimensões, né? Por exemplo, a área de um quadrado, se faz lado vezes lado. A área de um retângulo, comprimento vezes largura, né? Então você trabalha com duas dimensões. O alfa aqui é só comprimento, é uma dimensão. O beta são duas dimensões. Se eu estou calculando uma dilatação de área, eu vou precisar de duas dimensões. Então eu vou precisar de beta. A questão não me deu alfa. Às vezes já vem o beta aqui, não deu alfa. Mas como que eu faço para descobrir beta? Multiplico por 2. Alfa é uma dimensão, beta são duas. Por isso que beta é duas vezes alfa. Aí, beta é duas vezes alfa. Quem é o valor de alfa? Está aqui, ó. 1,5 vezes 10 é menos 5. Está aqui o valor. Então, eu só vou multiplicar esse 2 vezes 1,5. E o 10 a menos 5 eu vou conservar. Eu não mexo com ele, né? Porque agora há pouco eu perguntei, multiplicação potência de base 10, o que faz com os expoentes? Aí, vocês são os expoentes da multiplicação. O 2, ele está inteiro. Esse 2 você pode escrever ele dessa maneira aqui. Não é bonito, mas você pode. 2 vezes 10 a 0. Pode escrever assim, né? Sem problema nenhum. Então, 2 vezes 10 a 0 vezes 1,5 vezes 10 a menos 5. É assim, ó. Como que eu faço essa conta? Eu multiplico 2 vezes 1,5, que dá 3, baixa a base 10 e soma os expoentes. 0 com menos 5 dá menos 5. Por isso que você conserva. Então, se você multiplicar um inteiro vezes uma potência de base 10, você vai sempre conservar a potência. Porque o inteiro é como se a base, o expoente dele fosse 0. É como não, né? O expoente dele é 0. Aí fica sempre 2, o beta é duas vezes o alfa, é sempre duas vezes esse valor aqui e você baixa a base 10 e conserva o expoente. Então, 2 vezes 1,5 dá 3 e sempre baixa a base 10 e conserva o expoente. O grau Celsius a menos 1, você poderia fazer assim, ó. Tem gente que prefere assim. Eu vou riscar ele aqui, ó. Eu vou até botar aqui de, de branco. Ah, não, de branco vai... Ele fez para apagar o amarelo e não fazer assim. Pronto. Tem pessoas que fazem assim, Levi, ó. Bota assim, dividido por graus Celsius. Porque isso aqui, o que é que o beta me diz? Qual o significado físico desse coeficiente? Me diz o quanto o material aumenta a cada grau Celsius que aumenta na temperatura, né? Então ele vai aumentar esse aqui na área,
na área, 3 vezes 10 é menos 5, a cada grau Celsius que eu aumentar naquela placa, certo? Isso aqui é o aumento da área. Esse valor aqui, você pode colocar ele em decimais que é melhor de entender. O que é que o expoente me diz? 10 a menos 5. Desloque a vírgula 5 casas para a esquerda a partir do 3. Aí você faz assim, 3. Vamos lá, 5 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, até aqui. Aí aqui é a vírgula, né? Então, vírgula, aqui você preenche com zeros. 0, 0, 0. Então, esse número aqui é igual a esse aqui. Né? Em outras palavras, para esse coeficiente, deixa eu passar a borracha aqui para reescrever, 0,4013. Ó, esse número aí do coeficiente é a mesma cor de 0,0003 por grau Celsius. Isso é o que o coeficiente me diz. Isso aqui é o total que aumenta na área da placa a cada grau Celsius que a temperatura aumentar. Né? Quanto mais você aquece, mais a área vai aumentando, obviamente. Então, esse é o valor físico do coeficiente. E aí, Levi? Ah, agora deu para entender bem. Obrigada. Valeu, cara. Então, substituindo aqui, quando chega nesse ponto aqui da substituição, você vai multiplicar esse número vezes esse e baixa a base 10, né? Então, esse aqui vezes 3, ao valor que der vezes 100, e a base 10 aqui você só conserva. Esse aqui você só conserva. Então, essa multiplicação desse número aqui, ó, 37,68 vezes 10 a quinta, né? Eu posso parar aqui, eu cheguei ao valor aqui da dilatação da área da placa. Posso. Só que, o que é que se recomenda fazer? Aí, aquela dúvida que a Ana Ruth estava tendo, né? Deslocar a vírgula para cá, ó. Porque 37,68 é muito maior que 10. Eu quero deixar esse número aqui menor que 10. Então, vou puxar a vírgula para cá, para ficar 3,7. Certo? Mas eu tenho que informar no expoente o que, que eu fiz com a vírgula. O que é que esse número me diz? Que partindo daqui, ó, a partir desse ponto, a posição real da vírgula é 5 casas para a esquerda, negativa para a esquerda. Vanderlei, Opa, eu não tô vendo nada da sua tela fica desfocada direto, mal dá pra ver o que você tá fazendo. mas é só para você ou para todo mundo tá desfocada? Eu perguntei no chat, parece que é só pra mim, não. Pra mim fica também, aí volta ao normal. Então é a internet de vocês, viu? A internet de vocês. Agora voltou, mas dá para ver. É a internet, porque essa tela minha é exatamente a tela da webcam. Aí eu estou colocando em Full HD, não, em HD 720 pontos. Então, se está desfocado, é a internet, viu? Mas o que é que eu estou fazendo, Levi? Eu tô gravando também a aula. Aí eu posso depois disponibilizar para vocês. Aí vai estar em HD a aula inteira, entendeu? De repente, se tem alguma dúvida, você pode dar uma olhadinha depois. Beleza? Beleza. Mas agora melhorou ou tá desfocado ainda? Para mim tá normal. Tá normal? Beleza, vamos lá. Então, a vírgula tá aqui. Só que o expoente me diz que ela não tá aqui, não. Ela tá 5 casas para a esquerda, é menos 5. Se eu trouxer para cá, para ficar menor que 10, para ficar 3,7, ela só fica 4 casas para a esquerda. Ela tá menos 5, só fica menos 4. Então, fica dessa maneira aqui. Área metro quadrado. Então, essa é a resposta da questão 16. Próxima questão, essa é de marcar, né?
Uma chapa de metal é produzida com orifício circular de raio R e permanece no ambiente cuja temperatura é de 8 graus Celsius. Deixa eu mudar a cor desse bicho aqui. Ao aquecer a chapa, a temperatura de 60, a temperatura aumentou, né? O que ocorreu com o diâmetro do furo? Vocês marcaram qual nessa daqui? Marcaram qual nessa? Pessoal, Marquei a B, que ele aumentou. B de bola? B de bola ou D de dado? Não entendi. B de bola. Pronto. É a B de bola mesmo. A gente discutiu isso na aula passada, né? Quando a temperatura aumenta, o orifício também aumenta, né? Então ela aumentou com o aumento da temperatura. 19. Em relação à dilatação volumétrica dos corpos, podemos considerar incorretas quais das afirmações a seguir? A tendência de todo o corpo ao ser aquecido é dilatar-se para fora. Isso significa que todo vazio interno do corpo aumenta com o acréscimo da temperatura. Verdade ou falso? Verdade ou falso? O que vocês marcaram? E aí, Ana Ruth? Marcou verdade ou falso? Essa aí eu não fiz, não. Fez Mas eu não? acho que é verdade. Você acha Né? que é verdade? Alguém fez essa para dizer se é verdade ou falso? Pelo menos no chat aí. Acho que é verdade. Verdade. Essa é verdade, né? Lembrando que a gente está falando de dilatação de corpos sólidos, né? Em líquidos tem uma exceção que a gente vai ver isso depois. Na dilatação volumétrica de um corpo, ocorre alteração em apenas duas de suas dimensões. Verdade ou falso? E aí? Verdade ou falso nessa daqui? Dilatação volumétrica são duas dimensões que são alteradas? Apenas uma? São três? Como é que é? Colocaram que é falso. É falsa, né? Dilatação volumétrica são três dimensões. Que a gente trabalha até com gama, né? Que o gama é 3 vezes o alfa. Dá tempo de fazer a próxima ainda? Que horário é agora? Agora é 9h04. 9h04. Vixe Maria. Eu vou passar ela bem, eu vou passar ela bem rápido aqui. Certo? Bem rápido aqui. Aí depois eu posto o slide lá no Google Sala de Aula, vocês dão uma olhadinha, né? Uma esfera de aço possui 10 metros cúbicos quando está a temperatura de 20 graus, se a esfera for aquecida até 1000 graus. Qual será a variação do volume? Isso aqui é o que eu quero encontrar, a variação do volume. Quanto que aumentou no volume? E ele dá o alfa aqui, ó. Um detalhe, ele deu alfa, como eu sei que é volume, eu não trabalho com alfa. Volume é gama, é 3 vezes alfa. Então, variação do volume, eu vou calcular logo esse gama aqui, ó. Variação do volume inicial vezes gama, variação de temperatura. Eu sei que gama é 3 vezes alfa, que a questão não me deu gama, me deu alfa, né? 3 vezes alfa, então 3 vezes 1,5, isso me dá 4,5 e baixa o 10 a menos 5. Já encontrei aqui o meu gama. Agora baixa aqui a equação, o volume inicial a questão já deu, é 10 metros cúbicos. O gama eu acabei de encontrar aqui. E a variação de temperatura é a final, que é 1000 menos a inicial, que é 20. Então fica com essa maneira aqui. 1000 menos 20 dá 980. Agora eu multiplico 10 vezes 4,5 vezes 980 e baixo o 10 a menos 5. Essa multiplicação dá isso aqui. 44.100 vezes 10 a menos 5. O que é que o expoente me diz? A vírgula está aqui, ó. Todo número inteiro, a vírgula está no final dele. Então a vírgula está aqui.
e eu tenho 10 a menos 5. Vou deslocar a vírgula para a esquerda, porque é negativo, 5 casas. Então, você pode fazer assim, ó. Ela está aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Ela fica aqui, ó. E aqui você coloca um zero, né? Então, eu vou ficar com esse valor aqui, ó. 0.44100. Você pode deixar só 2 números após a vírgula, 0.44, por exemplo. É metros cúbicos porque é volume. Essa é a resposta da questão número 24. Tranquilo? Passou do nosso tempo, mas é isso aí. Valeu! Tinha mais coisa para falar, mas acabou que não dando tempo, né? Vanderlei, velho, a pessoa olha essas mensagens dá uma tristeza, que a pessoa não deu nem pra ir pro